Bem, alunos, estamos entrando agora na aula de radiação térmica, tá? É uma aula da propagação de calor. Vamos nessa que é bem interessante. A radiação térmica ela é bem simples. Primeiro, o que é a radiação térmica? É uma onda eletromagnética, é uma onda de calor, igual a onda de televisão, onda de rádio, de celular, é a mesma natureza. Só que a diferença é que ela vai propagar calor. O infravermelho é o que propaga calor, se perguntarem para vocês, tá bom? Muito bem. Então você está não em cima, por exemplo, você está vendo uma fogueirinha e uma chama, a chama sobe por causa da convecção. No entanto, se eu sinto calor nas laterais é pela irradiação. Combinado? Então eu sinto calor sem encostar. Eu sinto calor sem encostar. Uma coisa interessante é que a radiação térmica é o que explica como que o calor sai do Sol e chega aqui na Terra. Por que faz isso? Ela tem que viajar pelo vácuo, pelo espaço. Então a radiação térmica ela tem uma vantagem, ela pode se propagar em qualquer meio, sólido, líquido, gás, e é o único processo que se propaga no vácuo. Legal, né? Olha que interessante, esse aqui é o espectro eletromagnético, como eu falei para vocês. Aqui são os comprimentos de onda do espectro eletromagnético, onda de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raio-x, raio gama. O que a gente vai perceber? A gente vai perceber que o infravermelho, né, ele está aqui, ó, nesta região, ao tamanho do comprimento de onda. E nessa região do infravermelho, a gente não enxerga direitinho as cores. A gente não enxerga, aqui enxerga só aquelas câmeras que enxergam o infravermelho. Ah, professor, eu consigo enxergar o infravermelho. Não consegue. Pega um controle remoto, aperta o botão do controle remoto, veja se você consegue enxergar a luzinha que sai do controle. Faz essa experiência agora. Eu te dou um tempo, pausa o vídeo e aí você volta aqui. Pegou o controle? Então aperta para você. Você não enxerga nada, né? Agora ligue seu celular na função de câmera e aperta o botão do controle remoto e mostra a câmera, não precisa nem gravar, para o controle remoto. Olha o que acontece, olha que legal. Você percebe uma luzinha. Por quê? Porque a câmera do celular consegue ver o infravermelho próximo da luz, por isso que ele enxerga. Ah, então quer dizer que são ondas de calor que tem no controle remoto? É a mesma natureza de onda, é o infravermelho, só que não é o infravermelho que esquenta pra caramba. Quanto mais calor, mais ondas infravermelhas a gente tem. E é justamente por conta desse infravermelho que a gente consegue agora nessa pandemia, né, ter esse termômetro que afere a temperatura das pessoas só de encostar. Por quê? Porque ele vai ter um receptor dele de infravermelho e que vai fazer com que haja uma conversão entre qual é o tipo do comprimento de onda e a temperatura que a pessoa está passando, está tendo ali naquele momento. Legal, né? Também é utilizado esse termômetro para culinária. Olha que bacana isso aqui. Não sei se vocês chegaram a ver já algum bombeiro enfrentando um incêndio ferrenho e ele tem que entrar nesse incêndio. Qual é a roupa que ele usa? Ele usa uma roupa que é laminada, vamos chamar, parece um papel alumínio absurdo. Por quê? Ela é espelhada justamente para refletir o calor. Mas o fogo encosta nele, não estou falando do fogo, porque o fogo é uma luz visível. O calor que se propaga desse fogo, a gente não enxerga. É um infravermelho e o infravermelho, assim como a luz, ela reflete no espelho. Então toda parte do papel alumínio que você tem uma roupa laminada, ele vai refletir o calor. Legal, né? Sabia disso? Aqui tem uma roupa deles aqui para vocês verem. E esse processo é utilizado inclusive na tua cozinha. Quando eu vou fazer, por exemplo, um frango no forno, eu uso um papel alumínio. Aqui vocês estão vendo papel alumínio aqui, eu quero mostrar duas coisas para vocês, prestem atenção. Num rolo de papel alumínio, por exemplo, esse daqui, deixa eu aumentar aqui a grossura aqui da caneta. Esse rolo de papel alumínio, a gente tem dois pedaços dele, duas partes muito importantes. Esta parte aqui, ela não é tão espelhada quanto essa aqui, ó, tá vendo? Então uma parte é chamada de parte fosca e a outra parte é parte espelhada. Por que vocês acham que tem essas duas partes? Vou explicar para vocês. A parte espelhada vai pegar o quê? Vai pegar todo o calor que vem na forma de radiação e vai refletir. Então ela vai levar para fora. Quando eu vou fazer um frango, eu tenho que deixar a parte espelhada pro lado de dentro, porque quando esse frango aquece, ele vai ter radiação térmica, né, o infravermelho, só que o papel alumínio vai fazer com que ele volte, então ele vai continuar aquecendo esse frango.
E o que acontece com a parte fosca? A parte fosca ela absorve, então o calor que vem do forno vai ser absorvido. E tem gente que não sabendo disso faz errado e demora para aquecer as coisas. Legal, né? Então vamos lá agora trabalhar com uma outra parte da radiação térmica, que tem gente que não faz nem ideia, mas que é da física, que chama inversão térmica. Já ouviram falar de inversão térmica em geografia? Para quem não ouviu falar de inversão térmica, é uma situação que acontece geralmente quando está um dia super claro e frio, frio, frio. Por que que tá frio? Então vamos lá, vou explicar para vocês. Num dia normal, que é o que está mais ou menos aqui nessa figura na parte esquerda, o ar quente, ele vai ser o ar que está na superfície, o calor do sol ele desce, né? Vamos chamar assim, né? Vem a radiação, aquece, então o que estiver mais próximo da superfície do sol é aquecido, e aí por convecção o ar quente sobe. Aí você tem o ar frio, o ar mais frio, quanto mais você sobe a atmosfera vai ficando mais frio, certo? Então esse ar quente vai subindo, então a gente vai perdendo o ar quente, a gente vai ficando com um clima mais fresquinho. No entanto, na inversão térmica, o que vai acontecer? Alguns poluentes, e esses poluentes vão ficar nesta região aqui, ó, quando o ar quente ele sobe, por exemplo, o ar quente vai subir, certo? E aí você tá querendo esquentar aqui. O infravermelho do sol vai tentar chegar aqui e ele não consegue chegar. A camada de poluente é tão grande que ele acaba sendo rebatido, então fica frio, 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 frio aqui. E aqui quente pra caramba. Por isso que se chama inversão, porque na verdade o ar quente que ele deveria subir e o ar frio deveria descer, certo? Então, a gente deveria ter aqui uma corrente de convecção como você tem aqui. Então, acontece uma inversão. O ar frio, ele fica aprisionado e não consegue ser aquecido. Tá? Por quê? Por conta da quantidade de poluente. Olha uma das fotos que a gente tem aqui num processo de inversão térmica. Então, aqui em cima você tem uma grande camada, uma grossa camada de poluente. E essa grossa camada de poluente, ele está fazendo o quê? Ele está impedindo com que as ondas infravermelhas do Sol para aquecer consigam aquecer essa parte aqui de baixo. Olha outro processo de inversão térmica. Aqui super quente e aqui frio. Louco, né? Isso não pode ser confundido, por exemplo, com o efeito estufa. O efeito estufa, só um comentário, que às vezes pode ser uma das perguntas do Enem, eles perguntam, o efeito estufa, ele é nocivo para a Terra ou ele é benéfico? O efeito estufa, ele é benéfico para a Terra. Se não fosse o efeito estufa, não teria atmosfera, aliás, se não fosse o efeito estufa, não teria vida. E só existe efeito estufa, que é um processo natural, porque nós temos uma atmosfera. Como que funciona o efeito estufa? Os raios solares, por infravermelho, ou seja, radiação solar, eles chegam na Terra e são refletidos por nuvem, pelo solo, por um monte de coisa. Só que quando eles vão sair da atmosfera, acontece o quê? Parte desses raios eles são refletidos. E o nome desse fenômeno se chama efeito estufa, porque dentro das estufas acontece esse fenômeno. Então, o que acontece? De novo, a camada de atmosfera, é natural isso acontecer, vai refletir parte do calor, mantendo esse calor na Terra. Beleza? Então, como acontece numa estufa? Numa estufa acontece assim, ó. O que é uma estufa? É uma casinha de vidro que se planta várias plantas, vegetais, etc e tal. Isso é que se chama estufa. E o efeito estufa vem por conta desse fenômeno da casinha. Então, o infravermelho do Sol entra na casinha de vidro, só que vai ser rebatido e vai tentar sair. Quando tenta sair, parte sai. Só que outras partes dos raios solares que entraram com o infravermelho, estou falando especificamente do infravermelho, são refletidos. E ficam aqui, então eles ficam se aquecendo, se aquecendo, se aquecendo, se aquecendo, mantendo uma temperatura mais gostosinha aqui. De noite, o que acontece? Eles também demoram para sair, então a temperatura é mantida por mais tempo. Olha aqui um exemplo de uma estufa de vidro, tá? Então a gente tem aqui uma casinha feita de vidro, e entra a luz do sol, aqui a porta está aberta, então o calor ele pode sair pela porta quando você tem ela aberta, mas quando você fecha, ele fica aprisionado aqui dentro. Beleza? Outro exemplo de estufas famosas, olha aqui do Jardim Botânico. Os jardins botânicos que a gente conhece tem essas estufas que são clássicas, né? Esse daqui, por exemplo, você pode encontrar em Londres, lá no Kew Gardens, você pode encontrar em Sorocaba, você pode encontrar em São Paulo, você pode encontrar lá em Curitiba.
tá? Eles têm o mesmo jeitão. E por que eles têm essas copas grandonas aqui? Porque são árvores que estão aqui dentro dessas estufas. Então eles colocam, por exemplo, lá em Londres, eles colocam aqui uma floresta tropical. Ah, mas Londres tem neve, na Inglaterra tem clima, é um clima que é temperado, é muito frio. Então, o fato de ter essa estufa vai manter essa temperatura constante e preserva as árvorezinhas que estão aqui. Legal, né? Bom, mas será que a estufa é só isso? Não, você também tem estufa quando você, por exemplo, vai pedir um salgado para a tia da cantina. Não é assim? Eles estão numa estufa. Por que ele é de vidro aquilo ali? Justamente para que o calor, por exemplo, do pãozinho de queijo, eles estão tentando sair, o calor do pãozinho de queijo é a mesma coisa. É o mesmo processo de calor, infravermelho, lá do risoles, não sei o que lá, só que parte dele sai, tanto que você põe a mão aqui fora, fica quente. O restante o quê? Reflete. E ele reflete e fica aquecendo aqui dentro as coisas que estão aqui. Entenderam? Ah, então por isso que ele é espelhado nesse pedaço aqui? É por isso que ele é espelhado, porque vem o calor da empadinha, da coxinha aqui de baixo, ele vai ser refletido, assim como vai ser refletido por causa do espelho. Um outro exemplo do efeito estufa que todos vocês devem conhecer é quando vocês deixam o carro estacionado embaixo do sol. Você abre o carro, aquilo fica uma temperatura quente pra caramba. E pensando nisso eu falei, quer saber, eu vou explicar pra galera esse tema. Então olha que interessante, o que acontece com o carro quando ele está exposto ao sol? Então basicamente a gente vai ter aqui o calor do sol, ele vai aquecer o carro. Então vai entrar calor aqui dentro do vidro e tudo mais, e como é vidro vai acontecer o efeito estufa. Então você tem calor do sol vindo para todas essas direções. O que vai acontecer? Um superaquecimento. Ele tenta sair, não consegue. Olha o ar quente aqui se ricocheteando. E quanto mais calor do sol entra, mais ele esquenta, mais ele esquenta, mais ele esquenta. De maneiras que, quanto mais tempo você está deixando o seu carro no sol, mais ele vai aquecer. Mas ele se aquece somente com isso? Não. Ele também vai aquecer por causa do escapamento, ele também vai aquecer porque tudo isso emite radiação térmica. O calor da estrada ou do asfalto, ele vai emitir radiação térmica. Teu carro está absorvendo tudo isso. Calor do motor. Ah, é. Olha quanto calor está vindo aqui. Então, uma das formas que a gente tem para evitar, se você mora em casa ou se você mora num prédio, a garagem é externa, para evitar que você tenha um superaquecimento, você deixa uma frestinha aberta da janela. Uma frestinha já é suficiente, tá? E aí você vai ver como é diferente você entrar no carro depois. Mas muita gente deixa o carro fechado. Então, vamos dar uma olhada aqui no que vai acontecer. Quando um carro está exposto à luz solar, olha que incrível. Lá fora está 39 graus, é a sensação que eu estou aqui fora. Só que dentro, por você ter deixado, por exemplo, nesse nosso exemplo aqui, é 45 minutos eu estou deixando esse carro dentro do sol. Sabe o que vai acontecer? A sensação lá dentro é de 67 graus, aquele bafão. E o assento está 54 graus. Sabe o que quer dizer isso? Que é perigoso para a sua saúde. Qual que é a pior coisa que a pessoa faz? Ela vai lá e no meio, entrou no carro, ela liga o ar-condicionado. Por que é ruim? Porque o ar-condicionado ele funciona como? Ele funciona pegando energia e ele vai pegar o ar e vai devolver o mesmo ar para você. Só que quanto mais energia ele gasta, mais frio fica o carro. No entanto, essa energia tem a ver com a rotação do seu motor. Se você está com o teu carro ali paradinho, você está pondo ar quente com ar quente. É tão grave isso quanto se você pegasse, por exemplo, numa sauna e colocasse um ventilador lá. Você dana tudo. Então o que eu tenho que fazer? Quando um carro estiver no sol, você acabou de chegar do estacionamento, abra os vidros e as portas, deixe por uns 2, 3 minutos. Deixe aquele calorzão, aquele infravermelho interno e ir embora. Combinado? Então aqui olha que interessante, ó. Eu mostrei para vocês aqui um carro que está na praia, em plena luz do dia. Cheguei lá, lógico que as fotos são outras, mas você deixa o carro aberto. Não precisa deixar o porta-malas aberto, mas se puder deixar, melhor, tá? Porque vai saindo todo o calor. Olha que interessante, com ar-condicionado e sem ar-condicionado. Se você ficar com o carro por 40 minutos, na sua cabeça, sem ar-condicionado, com tudo, com uma temperatura, nesse daqui tá, a temperatura era de 20 graus. Fica com 42 graus a sua sensação térmica. O tórax com 40 e nos pés 35 graus. Por quê? Porque o ar quente sobe e o ar frio desce. Quando você tem o ar condicionado, olha como vai diminuindo a sensação da temperatura. Isso nos primeiros minutos, tá bom?
Outra situação interessante é com relação à garrafa térmica, porque muita gente não faz a menor ideia que uma garrafa térmica, tipo essa daqui, ela é, na verdade, essa coisa prateada, assim, dessa forma aqui, espelhada. Então vamos entender como que funciona uma garrafa térmica. Primeiro, vou falar da parede dupla de vidro espelhado. Por que que ela é uma parede dupla de vidro fechada a vácuo? Por que que a gente escreve aqui vácuo? Onde é que eu vejo isso na vida real? Aqui, ó. Tem uma chopadinha, não tem? É aqui que está o vácuo, que foi feito vácuo na sua garrafa. O vácuo é o único processo, qual que é do radiação, condução e convecção, qual é o único que pode passar pelo vácuo? A radiação. Legal. Então o vácuo não é feito para evitar perda de calor por radiação. Então o vácuo evita, então vamos lá, evita perda, evita perda de calor por, então vamos ver aqui, condução térmica. O que é condução térmica? É quando você encosta, lembra? Ele tem que encostar. Se eu tenho vácuo, a condução, então, ó, entra no 1. Convecção. Convecção. A convecção é de líquidos e gases. Então, como o vácuo não tem nem líquido nem gás, não tem nada a ver com a convecção. E o terceiro processo é a radiação, ou também conhecido como irradiação. Radiação térmica. Então, o vácuo é formado justamente para evitar perda de calor por condução. Próxima, parede dupla de vidro. Parede dupla. Parede dupla. O que essa parede dupla tem a ver com o que a gente está falando? Ela tem uma espessura grande, então a espessura evita a perda de calor por condução. Quando eu falo que ela é espelhada, opa! Então se ela tem um espelho aqui, o espelho parece o quê? Tem a ver com luz, então ela vai refletir. Esse espelho evita qual perda de calor? Perda de calor por radiação. Aí você fala assim, mas tá faltando a convecção, tá mesmo. Quando a gente tem uma garrafa térmica, vocês podem perceber que sempre sai uma nuvenzinha aqui, ó. E essa nuvenzinha que sai, eu vou precisar de quem? Eu vou precisar de uma tampa. Então essa tampa, ela evita a perda de calor por convecção. Beleza? Então aqui está a explicação da garrafa térmica para vocês. Bom, próxima parte da radiação térmica que eu achei interessante falar é sobre o efeito estufa, parte 2, aquecimento global. Será que tem aquecimento global, não tem aquecimento global? O que está acontecendo? Bom, aí a conversa é muito mais embaixo. Prestem bem atenção. O aquecimento global, ele tem a ver com o quê? Então, vamos entender. A radiação solar, ela vai incidir na Terra e devido à atmosfera vai acontecer o fenômeno do efeito estufa. Então, o calor, ao invés de sair todo da Terra, ele vai ser refletido e vai manter a Terra aquecida. Quem são os gases do efeito estufa? São chamados de aerossóis. E esses aerossóis você vai ter, por exemplo, gás carbônico, você vai ter oxigênio, você vai ter água, vapor de água, certo? Tudo isso. O que acontece? O que dizem por aí é assim. Então vamos lá. O Sol emite a energia, aí chega na Terra, a Terra vai refletir, parte da energia volta para o espaço, outra parte ela vai ser absorvida na Terra, ela vai ser refletida. Por quê? Pelos gases do efeito estufa, não somente o CO2, mas aqui a gente está mostrando o CO2, o gás carbônico. Onde a gente tem gás carbônico? Então a gente tem gás carbônico quando você tem qualquer resultado de combustão, seja por petróleo, seja por combustível, queimadas em floresta, quando o cara queima um pneu, quando você respira, você está eliminando CO2, tem o tal do pum das vacas também, né? Você tem uma grande quantidade de CO2 e aonde você tem maior concentração de CO2, você vai ter maior efeito estufa. Só que o CO2 é um gás e se ele é um gás, ele vai se expandir e ele vai cada vez para algum lugar. Então, o efeito estufa, criando o aquecimento global, é um fenômeno natural. Ele não é um fenômeno desconexo, ele é natural. O ponto é, será que a quantidade de combustíveis queimados está fazendo com que diminuam as calotas polares, está fazendo um monte de coisa? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando falar isso, porque
Eu não posso te dar certeza desse sentido, né? Por exemplo, lá na Antártida tem uma forma de fazer uma pesquisa que eles pegam um cano assim, vem quilômetros para baixo e tiram uma quantidade de gelo e eles vão sabendo quais eram as temperaturas em determinadas épocas da Terra. E eles percebem que essa temperatura ela vai variando, né? Então, assim, é muito estranho. Agora, o que cria o excesso de poluição? Além da inversão térmica que vai criar, vai também criar um aquecimento global local, né? A gente chama então aquecimento local, e esse aquecimento vai causar uma secura, vai causar tempestade. Por quê? Porque a poluição ela vai ter partículas sólidas, enfim, elas vão entrar em atrito, vai gerar eletrização, tudo isso. Então existem teóricos que dizem que o aquecimento global é generalizado, o que acontece em um lugar vai refletir na Terra inteira, e tem outra parte de cientistas que mostram o contrário. Não é bem por aí. Existem lugares que ficaram com mais aquecimento, os outros menos. A temperatura média da Terra, o que aconteceu com ela? Será que ela aumentou? Será que ela não aumentou? Será que os oceanos vão aumentar? Essas discussões eu acho que são interessantes vocês falarem, inclusive com os professores de geografia de vocês. Combinado? Vamos continuar agora aqui fazendo os exercícios. O fenômeno de inversão térmica. Lembrando que você pega, pausa na explicação e tenta responder as questões. Então, nessa questão aqui, a pergunta dele é inversão térmica. Eu já iria para as alternativas, mas vamos lá. Quando ocorre em grandes cidades, agrava o problema da poluição atmosférica, principalmente no inverno. Quando ocorre a diminuição da incidência da radiação solar sobre... Então, aqui, ó, ele está dando uma dica aqui, ó. Acontece a diminuição da incidência da radiação solar sobre a superfície. O ar adjacente ao solo pode não ser suficientemente aquecido, tornando-se mais frio que as camadas superiores, provocando assim a inversão térmica. Com a ausência de movimentos verticais do ar, os poluentes ficam retidos na baixa atmosfera, então você não vai ter dispersão dos poluentes. Sobre a inversão térmica, qual que é a alternativa correta? Vamos lá. O ar frio livre dos poluentes se eleva naturalmente na atmosfera, evitando a ocorrência do fenômeno da inversão térmica. Não, ele está falando sobre inversão. O ar frio não é livre dos poluentes. A mistura vertical de ar durante a inversão térmica ocorre por meio do movimento descendente do ar quente. Não. A dispersão dos poluentes na atmosfera ocorre durante a inversão térmica. Dispersão dos poluentes, porque o ar quente é mais denso que o ar frio. Bom, primeiro que o ar quente não é mais denso que o mais frio e ele não vai ter dispersão. A inversão térmica ocorre porque durante o inverno a energia solar aquece apenas a alta atmosfera, por enquanto a D é melhor. A inversão térmica ocorre em virtude de insuficiência de radiação solar na superfície terrestre e consequentemente, pronto, tá aqui, a alternativa correta é a E. A D diz, a inversão térmica ocorre porque durante o inverno, não é por causa do inverno, é por causa da poluição, tá? Então essa poluição vai gerar uma insuficiência de radiação solar. É isso, então ficou a alternativa E. Próxima questão, Universidade Federal de Juiz de Fora. Considere as informações abaixo. 1. Transferência de calor de um ponto a outro por meio do movimento de matéria. Quando a matéria vai se movimentar de um ponto para outro, qual que é esse aqui? Radiação, condução, convecção. Agora a gente vai misturar tudo. Então, transferência de matéria. Então, um sobe, outro desce. Convecção. Transferência de calor de um meio material de molécula para molécula. Então, uma vibração sem que sofra translação. Então, vai ter no meio material de molécula para molécula. É a condução térmica. Então, aqui vai ser a convecção. Convecção. Aqui, a condução. E a transferência de calor de um ponto para outro, sem a necessidade de um meio material. Aqui, ó, sem necessidade de um meio material, é a dica para que seja feita no vácuo. E qual que é o único processo que pode acontecer no vácuo? Radiação, ó. Beleza? Então ficou convecção, condução e radiação. Convecção, condução e irradiação, que é a mesma coisa que radiação, alternativa B, de bem Brasil. Tá? Próxima questão, uma questão do Enem, esqueci de colocar aqui, mas é do Enem. Em um experimento foram utilizadas duas garrafas PETs, uma pintada de branco e a outra de preto, acopladas cada uma a um termômetro. No ponto médio da distância entre as garrafas foi mantida acesa durante alguns minutos uma lâmpada incandescente. Entende que essa lâmpada é uma fonte de calor, tá? Em seguida a lâmpada foi desligada e durante o experimento foram monitoradas as temperaturas das garrafas. A.
quando a lâmpada permaneceu acesa, e B, depois que ela desligou. A taxa de variação da temperatura da garrafa preta em comparação com a branca. Então ele quer saber da garrafa preta em comparação com a branca durante o experimento. Então presta atenção. A branca, ela vai refletir mais luz, certo? Então vamos lá, o preto ele absorve mais. Então o preto vai aquecer mais rápido, mas então quem aquece mais rápido também emite mais rápido. É importante você saber, então a preta ela aquece mais rápido, então ó, a garrafa preta ela aquece mais rápido e esfria mais rápido também. Então essa é a minha conclusão. Se ela aquece mais rápido e esfria mais rápido, vamos ver. A taxa de variação de temperatura, então vai variar mais, é maior no aquecimento e igual não, é maior no aquecimento e maior no resfriamento. A taxa de variação ela vai esfriar mais rápido e vai esquentar mais rápido também. Próxima, Universidade Federal de Goiás. Estufas rurais são áreas limitadas de plantação cobertas por lonas plásticas transparentes que fazem, entre outras coisas, com que a temperatura interna seja superior à externa. Ok. Isso se dá por quê? Então ele está falando de estufa. Por que a estufa funciona? Vamos lá. O ar aquecido junto à lona desce por convecção? Não, o ar quente não desce. As lonas são mais transparentes às radiações da luz visível do que as radiações infravermelhas. É isso, você enxerga o que você tem lá, mas o infravermelho fica ricocheteando. Então a alternativa B tá legal, vamos lá. O C, um fluxo de líquido contínuo de energia estabelece, não. Fluxo de energia se estabelece de fora para dentro, não. A expansão do ar expulsa frio para, não. Expulsar o ar frio para fora. O ar retido na estufa atua como um bom condutor de calor, não. Então ficou a alternativa B. Questão da UEL. Pessoal. Questão da UEL, Paraná. As embalagens do tipo longa-vida, abertas com parte interna voltada para cima e embaixo das telhas. Ah, vocês já viram isso? Ó, as embalagens de longa-vida. Questão da UEL. As embalagens de tipo longa-vida, abertas com a parte interna voltada para cima e embaixo das telhas, podem ser utilizadas como material isolante em telhados de amianto, que no verão atinge uma temperatura de 70 graus Celsius. Então, é super comum, em alguns telhados em regiões distintas do Brasil, assim, distantes, eles pegarem embalagem de leite longa-vida, que, vamos lá, como a gente, não sei se vocês sabem, a parte interna ela é espelhada, ela é de alumínio. Então, por que eles vão colocar a parte de alumínio para cima e a parte que não é de alumínio para baixo? O que vocês acham? Então, ó, o calor emitido pelas telhas de amianto vai ser absorvido. Será que é essa a ideia? Não. A ideia, por ser espelhada, é ele refletir. O calor específico sensível do forro longa-vida é muito pequeno, por isso a temperatura é constante. Não. Se fosse pequeno, ele esquentava mais. A superfície de alumínio do forro longa-vida reflete o calor emitido pelas telhas. Então, alternativa C. Item D. A camada de papelão da embalagem do longa-vida isola o calor emitido pelas telhas, pois a sua capacidade térmica absorve a temperatura? Não, não vai isolar. Não é por isso que se coloca... Ela funciona como isolante, mas não é um isolante perfeito, mas não é por isso que se coloca o papelão para baixo. O alumínio fica para cima justamente para refletir. A superfície de alumínio do forro longa-vida é um isolante térmico do calor emitido... Não é um isolante térmico, não tem a ver com condução, tem a ver com reflexão. E a última questão da FUVEST. 2 corpos na mesma quantidade, com a mesma quantidade de água, um aluminado, com papel alumínio A e o outro negro N. Ficam expostos ao sol durante 1 hora, sendo inicialmente as temperaturas iguais e mais provável que ocorra o quê? Então, aquele que está com papel alumínio vai refletir muito mais a luz do sol e o outro que está negro vai absorver. Então, ao final de 1 hora não se pode dizer nada? Claro que pode. As temperaturas são sempre iguais? Não, só é igual no começo. Após 1 hora, a temperatura de N é maior do que A? Sim. Então já é a alternativa C. De início, a temperatura de A decresce devido à reflexão e a de N aumenta? Não, não vai decrescer, você não vai perder, você deixa de ganhar. Então, tá errado aqui.
A temperatura de A e de N decrescem? Não, tá fora. Tá? Então ficou a alternativa C. Próxima. Um resistor é colocado dentro de um recipiente de parede metálica no qual é feito vácuo. Opa! Olha as palavras básicas aqui, ó. Vácuo. Então aqui dentro tem vácuo. E um termômetro está encostado. Ele diz incrustado, mas ele quer dizer encostado, certo? Está incrustado na parte externa. Então o termômetro está encostado. Para ligar um resistor a uma fonte externa. Foi utilizado um fio de isolamento térmico que impede a transferência do calor das paredes do recipiente para a parte interna. Ligando o resistor, então o resistor vai ser uma fonte de calor. A temperatura do termômetro vai aumentar. Então pode-se afirmar que os processos responsáveis pela transferência de calor na ordem são... Então aqui, ele diz, será que é convecção ou radiação? Vamos com calma. Como aqui tem vácuo, qual é o único processo que pode acontecer no vácuo? Radiação. Então o processo de convecção não pode ser e nem de condução. A segunda parte, ele está encostado. Se o termômetro está encostado, tem que ser o quê? Condução. Então a segunda parte não pode ser radiação, tem que ser condução. Condução está certa, convecção não pode, a condução está certa. Então alternativa D. Próximo, Unicamp. Um isolamento térmico eficiente é um constante desafio a ser superado para que o homem possa viver em condições de extremas temperaturas. Para isso, o entendimento completo do mecanismo de troca de calor é imprescindível. O mecanismo de troca de calor é imprescindível. Em cada uma das situações descritas a seguir, você deve reconhecer o processo de troca de calor envolvido. Então vamos lá. As prateleiras de uma geladeira. Então aqui já de cara já dá para saber do que se trata. Então, se é prateleira de geladeira, a gente está falando de convecção. Então tá aqui, ó, convecção. O início do processo de troca de calor que pode acontecer no vácuo. Qual que pode acontecer no vácuo? Irradiação ou radiação. E aí depois ele fala: em uma garrafa térmica é mantido vácuo entre as paredes duplas de vidro para evitar que o calor saia ou entre por... Se é vácuo, não é por radiação, é por condução. Eu vou ter o vácuo, eu quero evitar, ó, gente, tá aqui, ó. Evitar. Ó, quero evitar. Tá bom? Então ficou convecção, radiação e condução. Convecção, radiação e condução. Alternativa D, Unicamp 2016. Próxima, PUC. O calor é uma forma de energia que se transfere de um corpo para outro em virtude de uma diferença de temperatura entre eles. Até aqui, ok. Há 3 processos de propagação de calor: condução, convecção e radiação. Em relação às transferências de calor, é para afirmar, bom, é para saber se é falso ou verdade. Então vamos lá. Em dias frios, os pássaros costumam eriçar suas penas. Bom, vamos lá. Se ele vai eriçar a pena, vai ter ar entre elas, tá certo? Nesse caso, o ar acumulado constitui-se um bom isolante térmico, diminuindo a troca de calor. É verdade, a ideia é essa. Correntes de convecção na atmosfera costumam ser aproveitadas por aviões de planadores e asas deltas. Sim, para ganhar altura, esqueci de colocar isso, sim. Como é que eu sei que vai fazer tempo bom amanhã? Eu olho para o céu, se os urubus... É que a gente tá cheio de urubu aqui, né? Se o urubu tá lá em cima, é que é frente quente, então amanhã vai ter um bom dia. Se tiver voando baixo, se preocupa que tá vindo frente fria, tá? E aqui, ó, as paredes internas das garrafas térmicas são espelhadas com o objetivo de diminuir a troca de calor por radiação. Ela não vai diminuir. Aliás, sim, diminuir as trocas de calor por radiação, tá certo? Então ficou todas corretas. 1, 2 e 3, alternativa A. Próxima questão, questão da Universidade Federal de Minas Gerais. E última. Em uma experiência, colocam-se gelo e água num tubo de ensaio, sendo que o gelo está mantido no fundo por uma tela de metal. Então, se tem uma tela, tem gelo aqui. O tubo de ensaio é aquecido conforme a figura. Embora a água esteja fervendo, ela não funde o gelo imediatamente. Por quê? Imediatamente, depois de um certo tempo vai, mas por que não? Então vamos nas suas afirmações. Então, você tem que pensar, quando esquenta a água, o ar quente faz o quê? A água quente, desculpa, ela sobe. E a água mais fria desce. Como para fundir eu vou precisar de uma água muito mais quente, a que está em contato aqui ainda está fria. Faz sentido? Então eu vou deixando a água cada vez mais fria aqui. Então um dos fatores que contribuem para que o gelo não se funda, ou seja, não vire água, é que a água quente é menos densa que a água fria. Verdade, ela vai ficar para cima.
Um dos fatores que concorrem para a situação observada é que o vidro é um bom isolante. Verdade, o vidro é um bom isolante. Então ele não vai passar calor da chama para cá. Um dos fatores que concorrem para que o gelo não se funda é que a água é um bom isolante térmico. Também a água é um bom isolante térmico. Né? Tem até os iglus feitos de gelo, então todas corretas. Alternativa D, indicação. Bom, pessoal, essas foram as aulas sobre propagação de calor. Eu espero que vocês tenham curtido horrores aí, curtiram muito. E é isso aí. Tenham uma boa aula, façam os exercícios. Qualquer dúvida, perguntem. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.